Que a graça de Cristo Jesus possa estar entrando hoje na sua casa, possa estar abençoando a sua família e a você. Hoje nós vamos dar continuidade às traduções do vídeo do servo do Senhor chamado Ken Pires, e nós vamos ser bem específicas em alguns pontos, né? Para que a gente não perca tanto tempo. E porque também uma das maiores partes que nós queríamos falar com vocês foi dito no primeiro vídeo. Então, eu convido a vocês nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei o horário que você vai estar assistindo a esse vídeo, mas para que você possa estar fazendo algumas comparações junto comigo daquilo que o Senhor tem nos trazido nos últimos dias. Mais uma vez, eu vou fazer comparações do sonho que Deus me deu, né, de algumas revelações, e das revelações que Deus tem dado ao Ken Pires no ano de 1980, quando Ken Pires ainda não era cristão, não tinha tido um encontro real com o Senhor, e o Senhor mostrou, na minha interpretação, o rapto da noiva de Cristo e a grande tribulação. E nós vamos fazer algumas comparações das revelações que Deus deu ao Ken Pires e das revelações que Deus também me deu. Eu peço que, por gentileza, você esteja com o seu coração aberto, que a sua mente hoje possa estar voltada para receber do alto as coisas que Deus quer falar com você, sem preconceito. Antes de mais nada, se você é uma daquelas pessoas que ainda tem dificuldade em assistir a uma pregação ou alguma revelação do YouTube ou qualquer outro meio, e não ficar, né, ainda reparando que a irmã usa o brinco, com a irmã, sei lá, no meu caso eu praticamente, eu não estou usando batom, né, mas tem pessoas que cismam que eu estou usando batom, né? Então, se você é uma dessas pessoas que se incomodam com isso, né, acha isso estranho, eu peço então que você bote o teu celular ao teu lado e não olhe para mim. Não olhe para mim, apenas ouça a mensagem que eu quero trazer para você nessa hora. Até porque o sonho do Ken Pires, eu ainda fiz a gentileza de traduzir falando para você. Então você também não vai precisar ficar olhando pro celular lendo as legendas, né? Você basta botar o seu celular do ladinho da cama, onde você estiver, e presta atenção no que eu vou estar dizendo, tá bom? Que aí você não vai pecar e nem vai me fazer me sentir mal em estar fazendo você pecar, tá bom? Então, eu convido hoje, mais uma vez, se você não assistiu ao primeiro vídeo, a primeira tradução, eu convido que você volte lá no primeiro vídeo e assista, porque isso é uma sequência, ok? Antes de eu começar a apresentar a vocês o vídeo do Ken Pires, eu quero responder algumas perguntas que me enviaram, né, nos comentários e por e-mail. Aproveitando, falando do e-mail, eu peço a vocês que, se você manda um pedido ou uma pergunta para mim pelo e-mail falando de Deus 07@.com.br, não mande a mesma pergunta pelo outro e-mail, porque isso só confunde, só prolonga as minhas respostas a vocês. Então, a lista de espera cresce, e aí eu penso que eu já respondi a você, e aí eu não respondo. Porque eu falo assim, eu acabei de responder essa pessoa no e-mail X, na realidade você ainda tem uma outra pergunta, porque você mandou a pergunta no outro e-mail. Então, cria uma confusão, irmãos. Cria uma confusão e a fila só cresce. Entendeu? Então, eu peço a vocês, por gentileza, se você fizer a pergunta em um e-mail, não torne a fazer a mesma pergunta no outro e-mail, tá bom? Não precisa fazer duplicata. Aí ainda corre o risco de eu achar que eu li e falar pro irmão que tá lendo o outro e-mail e falar assim, pode excluir porque eu já li a mensagem dessa pessoa. E na realidade foi uma outra pergunta que você me fez. Entendeu? Então, use sempre o mesmo e-mail que você falou comigo, use sempre o mesmo e-mail que eu vou te responder por lá. Tá bom? Me ajude, colabore nesse quesito para que vocês sejam atendidos o mais rapidamente possível. E eu também, junto com os meus amigos, não perca tanto tempo olhando para saber se eu já respondi ou não o seu e-mail. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que muitas pessoas estão perguntando para mim assim, mas Rejane, da onde você tirou isso? Isso você tirou da sua cabeça? Irmãos, todos os estudos foram feitos com muito carinho. Eu gastei tempo para fazê-los para vocês.
todos eles estão com referências bíblicas. Todos eles têm não só uma, mas tem várias referências bíblicas para tudo aquilo que eu estou falando. Não tirei nenhuma conclusão do que eu estou passando para vocês pelo fato de eu ter sonhado. Também pelo fato de eu ter sonhado, mas tudo está respaldado através dos estudos que nós já tivemos aqui e já foi apresentado a vocês. Então, por favor, não façam perguntas que já estão nos estudos, já foram respondidas. Porque fica difícil, né, irmãos? Então, tem pessoas que me fazem perguntas: irmã, e a noiva? Por que você tirou isso? Que a noiva vai ser raptada e a igreja vai ser arrebatada? Pelo amor de Deus, gente, isso é uma falta de respeito não somente comigo, mas com todos nós. Vê lá, antes de você criticar um vídeo, assista pelo menos 2, 3 vídeos dessa pessoa. Vai lá na tua Bíblia, abre lá a Bíblia e vê se a pessoa está falando a verdade. O problema é que é muito mais fácil a gente criticar, e as críticas vêm mais de crente do que do ímpio. Os crentes, os cristãos, eles pecam muito mais, ofendem muito mais os servos de Deus, os irmãos da fé, do que o próprio ímpio. É incrível isso. Então, dá uma olhadinha antes de você criticar, antes de você fazer certas perguntas nos vídeos anteriores, né? Dos estudos, não é pergunta, resposta, não. Mas dos estudos anteriores, se procura ver. Tem um vídeo que nós fizemos, que tem 2 horas e pouca, que é praticamente um resumão de tudo que nós falamos. Claro que nem todas as respostas estão contidas nele, porque ele foi um resumão, como eu estou falando. Mas já dá para ter uma ideia do que nós estamos apresentando a vocês, irmãos. Então, pare de ficar fazendo pergunta, pare de ter preguiça, pare de querer tudo mastigado. Procura pesquisar. Para de ser tão preguiçoso ou preguiçosa. Procura lá nos vídeos anteriores que vocês vão ver o que nós estamos falando. E para de estar com esse espírito de acusação. Esse espírito de ficar apontando o dedo pro irmão. Para com isso. Para com esse espírito de contenda, de guerra. É ridículo isso. E olha, irmãos, tem pessoas que eu nem respondo mais. Eu nem perco mais tempo. Já falei pro pessoal: não responda. Deixa a pessoa falar, não responda. Porque você vê nitidamente que a pessoa não está com dúvida. Você vê que a pessoa está com preguiça. A pessoa está querendo as coisas mastigadas. A pessoa só quer falar o que ela pensa. Nem que para isso vá ofender o outro. Tá entendendo? Muitos de vocês estão acostumados a comer somente arroz e feijão. E quando vê uma pessoa com um alimento mais sólido, vocês já ficam cheios de dores, de nhenhenhê. Povo imaturo. Aí me diz, você acha que você vai ser arrebatado por ser um crente maduro? Agindo desse jeito? Seja sincero com você mesmo. É difícil, né, irmãos? Vieram com uma pergunta para mim, foi para eu responder. A pergunta parece que foi feita num comentário de um dos vídeos. E essa pergunta está se referindo assim: irmã, a palavra de Deus diz que a mulher será levada e ela não passará por isso. A irmã não está fazendo confusão da noiva e essa mulher, porque se a mulher vai ser protegida, então a mulher é toda a igreja, né? E não a noiva. Olha, irmãos, eu falei, já mostrei, não foi 1 nem 2, foram vários vídeos da gente falando a diferença disso. E hoje, por sorte, né, através da tradução do Keipira, eu vou ser obrigada a falar um pouquinho mais sobre isso. Então você vai acabar tendo um pouco da resposta. Mas eu não vou responder conforme eu respondi nos estudos, né? E tudo isso está explicado lá e tem referência bíblica, tá, irmãos? Agora, hoje a gente vai começar a fazer a segunda parte. E eu já quero aproveitar e dizer a vocês que o vídeo do Keipira está tomando muito nosso tempo e o nosso computador não está tendo a velocidade que a gente esperava. O que nós estamos resolvendo fazer? Cortar algumas coisas da pregação e colocar apenas os tópicos que é importante, para que vocês tenham noção do que nós estamos falando. E se você quiser, você tem toda a liberdade, tem canais no YouTube que já traduziram esse vídeo, na íntegra, e vocês assistem lá. Apenas tome cuidado com algumas traduções, porque tem traduções lá que não tá batendo não, tá totalmente errado. Irmãos, eu quero que vocês observem muito uma coisa
que o Ken Peter vai falar nesse vídeo. E eu, no final do vídeo, eu vou trazer essa revelação para vocês. Mas eu já vou de antemão falar qual é a parte que eu preciso que vocês prestem bem atenção. Eu preciso que vocês prestem bem atenção na parte que eu vou falar sobre o sumiço das crianças. Quando ele começar a falar sobre o sumiço das crianças, ele vai dizer a idade dessas crianças. Eu peço para você que, em nome de Jesus Cristo, você pare tudo que você estiver fazendo para ter total atenção no que esse irmão irá falar. Porque ao final desse vídeo eu quero trazer uma outra informação que eu recebi essa semana e que nós vamos ter que confrontar. E vamos confrontar juntos, tá bom? Então eu peço a vocês agora, por gentileza, vamos ao segundo vídeo, prestando atenção em todos os tópicos, principalmente aqueles tópicos que foram aparecer no sinalzinho, né? Vai estar um sinalzinho aqui em cima, dizendo a vocês o ponto específico que nós iremos discutir ao final do vídeo, tá bom? Mas mais ainda o ponto que fala sobre as crianças, que aí nós vamos discutir, e eu quero que vocês prestem bem atenção, porque necessariamente nós vamos fechar hoje o que nós já temos dito na interpretação do vídeo anterior, tá bom? Vamos lá comigo, que Deus te abençoe e te dê graça para que você possa interpretar agora, com a sabedoria do alto, os vídeos que nós vamos te apresentar agora, tá bom? Amém. E em 1980 fiz um estudo sobre essas coisas que eu tinha visto, para ver se de fato eu estava ouvindo algo de Deus. Porque eu não queria ir a uma rede nacional ou no mundo todo e compartilhar se isso não estivesse correto. Agora tenho o meu próprio ministério e não quero comprometer o que o Senhor estabeleceu nesses últimos 17 anos. E uma coisa estava acontecendo durante o período daquela histeria. Foi que muitas pessoas estavam perguntando para onde aquelas pessoas iriam. O que aconteceu? E toda a terra viu esse evento. Ou eles experimentaram depois. O que eu vi foi que as pessoas, literalmente, em quase todo mundo que eu notei, tinham um olhar de desespero e desesperança. Essa histeria trouxe uma desesperança completa e total perplexidade sobre todo mundo. Essa paralisação alarmou todas as pessoas e durou 2 semanas. Você pode imaginar brevemente hoje à noite todas as suas comunicações, seus computadores, televisores e rádios sendo desligados por 2 semanas? Você pode imaginar a histeria? Você pode imaginar a dificuldade de um supermercado contactar seus fornecedores para receber mais suprimentos? Ou gasolina, ou transações. Isso é incrível quando começamos a ver que isso durou aproximadamente 2 semanas. Eu comecei a andar pelas ruas em choque por causa dos eventos atuais. Os eventos são difíceis de descrever porque a ilegalidade e o medo estavam permeando completamente a sociedade. Depois de cerca de 2 semanas, a televisão e o rádio começaram a funcionar. Contudo, foi completamente diferente das programações que eram transmitidas anteriormente. As transmissões eram bombardeadas de notícias e eles estavam dizendo que em breve surgiria um novo governo, uma nova liderança. O homem que levantará 2 líderes. E esse homem finalmente apareceu e falou com grande eloquência. Eu anotei essas coisas exatamente como eu as vi. Ele falou com grande eloquência e carisma. Ele estava acalmando e prometia resposta a todos os problemas que estavam acontecendo. Esse homem era gentil e extremamente convincente, capaz de resolver todos os problemas. Um comunicador convencendo que o que retirou aquelas pessoas que ressuscitaram foi o julgamento de Deus sobre eles. Isso me incomodava no sonho. Eu não entendi a posição dele. Deixa eu lhe dizer, então você poderá compreender de onde eu vim. No sonho eu não era um cristão nascido de novo. Quando esse homem falou, eu comecei a me convencer, comecei a me atrair pela mensagem. Eu não sei se você já assistiu algum filme antigo de Adolf Hitler, quando ele fala para as multidões, mas ele tinha um carisma demoníaco sobre ele.
Ele literalmente atraía as multidões para ele. Nada se compara com o que eu ouvi, nada. Ele era capaz de reunir toda a nação. Esse homem estava reunindo toda a terra. Era muito, muito assustador. Quase que imediatamente, ele começou a se comunicar através de grandes telas de televisões que foram colocadas estrategicamente em todos os lugares onde ficavam concentradas as multidões. Pense nisso junto comigo por um momento. Em 1980 ou 1981, televisões com telas grandes? Não. Poucas lojas de pizzaria teriam aqueles projetores de televisão, sabe, com 3 cores diferentes para projetar a imagem. Mas televisão com telas grandes é só hoje, pessoal. E nem tínhamos 24 horas de notícias. Agora, o estranho sobre isso é que esse homem discursa e fala para todo mundo como fazer com os novos tempos sobre nós como seres humanos. Nova direção para a paz mundial. E a necessidade de abandonarmos a cidadania atual para a cidadania mundial. Esse homem falava continuamente e constantemente da ordem mundial e dos benefícios para todos os homens que moravam juntos em paz. Agora, mesmo que eu estivesse um pouco atordoado no sonho, eu também estava sendo puxado para isso porque soava muito, muito bom. A paz mundial soa muito bem, até nós vermos o que custa. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe paz mundial até que o príncipe da paz estabeleça o seu trono aqui na Terra. Essa é a linha de partida. Nenhum ser humano estará trazendo paz a essa terra. Somente o ser humano que é todo homem e todo Deus trará paz a essa terra. E este é Jesus Cristo. Então eu comecei a pensar em renunciar à minha cidadania. E isso me alarmou muito, mesmo sendo uma mensagem que me atraía muito. De alguma forma, eu não estava convencido dessa nova ordem. Constantemente eu ouço a palavra nova ordem, ordem mundial e novos tempos, mas eu nunca ouvi nova ordem mundial. Eu não sei o porquê. Eu não sei se eles mudariam o nome no futuro, ou se o sonho está mostrando diferentes perspectivas, eu não sei. Muitas coisas perguntei ao Senhor e Ele não respondeu as minhas perguntas. Algumas coisas Ele me respondeu com muita clareza. Então minha liberdade e meu patriotismo foi instantaneamente corrompido pelos meus pensamentos. Ouça isso com muito cuidado. Em escalas surpreendentes, as pessoas compravam essas ideias que esse homem estava liderando através das ondas do ar. Em escala impressionante, não havia nenhuma resistência, nenhuma oposição, ninguém dizendo nada publicamente. Eu não posso dizer que as ondas do ar eram controladas ao ponto de você não poder dizer certas coisas. Mas isso é exatamente o que acontece agora nas ondas de ar dos Estados Unidos. Você não pode simplesmente entrar nas 3 principais redes e dizer o que quiser. Deixa eu saber que eu estou lhe dizendo a verdade essa noite. Você não pode fazer isso. Então, eu não sei se isso foi a ocorrência naquela época ou se basicamente alguma coisa mudou. Como eu disse, eu não tenho todas as respostas também. Eu comecei a entrar em uma grande depressão. E comecei a me fazer perguntas. É esse o fim do mundo? Nesse momento do sonho, algumas coisas muito incomuns começaram a acontecer. Eu estava sem esperança. Então, quando eu sempre estou desesperado ou confuso, eu saio para fazer caminhadas. Ainda faço isso. Agora eu moro perto de uma praia, eu caminho na praia. Então, eu comecei a andar e eu estava esperando por respostas. Você tem que entender. O mundo inteiro estava experimentando esse desespero, esse caos que estava permeando a sociedade. Ninguém pelo caminho foi isolado disso ou escondido disso. Isso envolveu todo o globo. Eu pude ver em diferentes regiões dos diferentes continentes e todo mundo estava experimentando isso. Era como se o mundo se tornasse uma nação do terceiro mundo completamente atrasada, completamente atrás do tempo, incapaz emocionalmente de processar o que estava acontecendo na Terra. Eu comecei a procurar por alguma resposta. Eu não sabia onde procurar. Um dia encontrei um idoso. E ele foi a primeira pessoa durante esse período que realmente aparentava ser amigável. Ele parecia que tinha alguma esperança, ou eu pudesse saber o que estava acontecendo. Então eu parei e lhe fiz algumas perguntas. Você sabe o que está acontecendo na Terra? Você tem alguma ideia do que está acontecendo agora?
Mais cedo, eu tinha dito a alguém o que parecia para mim todo esse desespero. Era como se todas as pessoas da Terra tivessem acabado de deixar o funeral de suas mães. Todo o mundo. Você pode imaginar por um instante todo mundo do planeta Terra tendo que enterrar sua mãe naquele dia e deixando um funeral ou um serviço memorial com pesar e muito enlutadas e muito desapontadas. Agora, quando eu corri para ele, eu perguntei se ele sabia o que estava acontecendo no mundo e foi exatamente o que ele me disse. Ele me disse que o fim estava chegando sobre nós e que ele não tinha se preparado para o tempo do Senhor. Com essa declaração, o seu semblante se encheu de tristeza e instantaneamente ele passou de alegre para muito triste. Ele me disse que ele não tinha sido correto com o Senhor. E então ele começou imediatamente a me contar o plano de Deus para a salvação do homem. Ele cuidadosamente alcançou seu bolso de trás dessa forma e olhou em volta de ambos os ombros para ver se alguém estava observando ele. Ele puxou um livrinho de bolso desse tamanho e começou a ler as Escrituras. E me mostrava coisas diferentes na palavra de Deus e sobre a minha necessidade de aceitar Jesus como meu Salvador. Ele disse que eu tinha que pedir a Jesus para me perdoar os meus pecados e a minha natureza pecaminosa. Ele me disse que se eu fizesse isso, então eu teria a vida eterna. E o poder de Deus me guiaria nessa vida e Ele me daria uma vida vitoriosa. Isso soa bem e eu estava convencido. Então eu orei e aceitei a Jesus no meu coração no sonho. Isso é um acontecimento muito estranho para uma pessoa católica. Não sabemos como encontrar em Cristo a experiência de um novo nascimento através do arrependimento dos pecados. Eu recebi isso no sonho e o que é o mais interessante foi que quando eu acordei desse sonho, eu não pude compreender isso. E demorou 2 semanas após o sonho para eu me tornar um cristão. Parece estranho, não é? Então eu orei com ele. Ele colocou as mãos sobre mim e fez uma oração diferente. Assim que aconteceu, uma alegria me invadiu. E eu fiz como ele disse, pedi a Jesus para perdoar meus pecados pecaminosos e encher meu coração com a sua presença. Agora esse homem era incomum porque ele tinha um pequeno grupo de seguidores. Essas foram as pessoas que aceitaram a mensagem dele dizendo a respeito de Jesus Cristo. Outra coisa muito incomum que estava acontecendo na Terra era que bebês estavam sendo abandonados em todos os lugares. Quase em todas as esquinas, bebês tinham sido abandonados em suas cadeirinhas ou dentro de cestas. E isso era estranho, pois eles eram de recém-nascidos há talvez 16 ou 18 meses ou coisa assim. O que eu posso dizer é que não havia nenhum bebê acima de 2 anos. Eu não sei se é porque a criança, quando completa 2 anos, começa a mudar. Eles têm um tipo de rebelião. Chamam de rebelião ou algo assim, pois você diz a eles para não pegar no biscoito e eles pegam de qualquer maneira. Você sabe. Lembra quando isso começou a acontecer com seus filhos? Nós não ficamos com qualquer criança assim por algum motivo que eu não sei. Talvez Deus estava nos poupando, eu não tenho ideia. Então começamos a pegar em todos os lugares essas crianças e começamos a cuidar delas. Eu me juntei a esse grupo de pessoas porque eles foram os únicos que pareciam ter alguma paz nesse momento em todos os lugares da Terra que eu vivenciei. Agora, muitas coisas incomuns aconteciam com esse grupo de pessoas. São incríveis para mim como eles podiam atender as necessidades físicas das pessoas. Eles sempre encontravam as pessoas com as necessidades. Eles eram capazes de atender as necessidades dessas pessoas e em seguida, de alguma forma, levá-los a Cristo. Eu não sabia como fazer nada disso, pois eu tinha acabado de me juntar a esse homem. E no sonho, minha esposa também se tornou cristã e cria em Jesus Cristo. Estávamos no meio, conectado com esse homem e o ajudava. Diga que o homem que eu vi na televisão, o homem que poderia fazer sinais e maravilhas e corrigir todos os problemas que eu vou lhe contar essa noite, eu nunca esquecerei a face dele. Nunca. E enquanto eu viver, eu nunca esquecerei o rosto dele. Nunca. Algumas pessoas me enviam por e-mail informações, baixando fotos de diferentes pessoas e perguntando se são elas. Deixa eu lhe dizer, não são nenhuma delas ainda, porque eu nunca esquecerei a face desse indivíduo.
Esse rosto é quase um rosto sobrenatural na aparência. Ele é quase perfeito. Ele era... Por falta de termos, esse homem era o homem mais bonito que eu já vi. Eu estava dizendo que ele tem um tipo de olhar quase que esculpido no rosto. Todas as coisas sobre a aparência dele eram quase que perfeitas. E quando ele falava, era como se houvesse uma qualidade muito estranha sobre ele. Mas eu vi eventos incomuns acontecendo com aquele grupo de seguidores. Comidas eram multiplicadas e muitas coisas incomuns aconteciam. Eles oravam pelas pessoas e elas eram curadas. Muitas coisas estranhas que eram abstrato para o meu pensamento. Nessa parte do sonho, as coisas começaram a mudar. O que aconteceu é que eu estava a caminho do banco para fazer uma transação comercial. Várias coisas no sonho me foram reveladas. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa comigo. Sim, eu tenho. Eu vi esse dinheiro em 1980. Eu vi o dinheiro com fotos grandes e diferentes figuras sobre ele. Em 1980, esse dinheiro nem sequer tinha ainda sido comentado. Outra coisa que eu vi sobre esse dinheiro foi que a imagem desse rosto mudou um pouco de posição e havia um espaço em branco aqui. E foi mostrado na visão que o dinheiro tinha bandas nele para que pudesse ser rastreado e soubesse quem o estava usando. Eu estava a caminho para fazer uma transação de negócio e uma coisa muito diferente aconteceu. Houve um terremoto enquanto eu estava indo ao banco. Apenas entrando no banco, e do outro lado da rua do meu banco tinha um prédio grande com altura de 7 andares. Poderia ser um pouco mais alto, eu deveria ter verificado isso antes. Mas enfim, tudo está documentado e você pode consultar pessoas, nomes, situações se você se interessar. Era um prédio em formato triangular. Ele tinha a aparência toda em vidro. Se você olhar para os anos anteriores, a arquitetura dos anos 80, em especial os anos de 1980 e 81, eles tinham acabado de usar as elevações em vidro nos prédios comerciais. Nesse sonho, o terremoto começou a agitar esse prédio de vidro que caiu matando cerca de 200 pessoas. Esse terremoto foi massivo. O que eu vi foi a terra ser sacudida nessa hora. Foi um terremoto mundial. Estou na Califórnia, onde tem acontecido muitos terremotos e temos algumas informações de terremoto para hoje à noite. Sobre os 2 últimos grandes na Califórnia, o Senhor me disse que eles iriam vir. E um aconteceria quando os olhos do mundo estivessem sobre ele. Os olhos do mundo inteiro em 88 estavam sobre os Jogos Mundiais de Oakland, Califórnia. E ele me disse que se o meu povo não começar a se arrepender e não começar a me buscar, os próximos terremotos trará destruição em massa e perdas de vidas. O terremoto veio e milhões de vidas foram perdidas. Quero dizer, literalmente milhões de vidas foram perdidas. O mundo inteiro estava atordoado, propriedades devastadas e perdas, além da compreensão. Não foi possível medir algumas regiões devido à tamanha destruição, que eles nem sequer se preocuparam em enviar equipes de resgates. Isso foi muito comum. Essa destruição chacoalhou o globo, pessoal. Eu quero lhe dizer uma coisa que começou a acontecer naquela hora. Esse terremoto que atingiu causou uma mudança maciça nos padrões climáticos. Nesse momento, o que começou a acontecer foi que os padrões climáticos normais mudaram completamente. Os parâmetros para o inverno tornou-se verão e verão tornou-se inverno. E você tinha um dia com neve e também calor. A Terra estava completamente um caos com os parâmetros climáticos. A previsão do tempo era totalmente impossível. Era inútil prever a meteorologia, pois não funcionava. Muitas coisas incomuns começaram a acontecer quase que imediatamente. As colheitas começaram a perecer, secas e fomes. Eu era capaz de ver em todo o mundo as áreas mais férteis, as áreas agrícolas mais férteis. Nesse sonho, eu vivo na área de cultivo mais fértil em todo o mundo, o Vale de San Joaquim, na Califórnia. Essa área foi totalmente destruída pela seca e pela fome.
Lugares que antes eram férteis agora eram desertos áridos. Foi quase difícil de compreender o que eu estava vendo. Foi quase que imediato. É como se pegasse todas as coisas e torcesse todas as ordens. As coisas que eu estou dizendo era que parecia que o tempo tinha sua própria vontade. Eu não sei como isso funcionaria, mas eu ouvi muitas coisas diferentes no Clube da Profecia. De como eles estão manipulando o tempo. Mas esse tempo foi manipulado pela Terra que saiu do seu eixo. Você me pergunta, como sei disso? Eu estava lá em cima e vi quando isso aconteceu. Eu vi toda a Terra ao redor como uma pessoa bêbada tentando andar. Foi muito, muito assustador para mim. Poderia você imaginar estando nesse sonho sabendo agora o que eu sei biblicamente? Eu nunca tinha lido sobre essas coisas ou ter alguém para me testemunhar sobre isso e ver isso acontecer. Isso era incrível para mim e foi assustador para mim. Eu simplesmente não podia começar a expressar-lhe como um desesperado o vazio que eu sentia vendo todas essas coisas acontecendo. Muitas vezes eu desejei acordar e apenas fingir que isso não estava acontecendo. Agora, no momento em que esse terremoto atingiu, muitas coisas estranhas começaram a acontecer com as leis. Eu comecei a ver as regiões municipais. Já não havia departamento de polícias ou aplicadores de leis municipais. As polícias militares estavam dirigindo veículos aparentemente muito estranhos, que agora sei que são chamados de Humvees. Esse veículo que eu vi era preto e o topo era duro, mas essa parte de trás não era tão dura. Isso era como uma lona ou um jipe. Você já viu algum jipe sem um teto reforçado? Era uma lona aqui, e havia homens em pé na parte de trás e eles estavam vestindo roupas muito incomuns. Eles estavam usando uniformes pretos e bonés azuis, ou capacetes azuis. Os homens estavam em pé aqui atrás. Estavam usando capacetes azuis. Havia uma grande antena interna de rádio ou algum tipo de dispositivo aqui e uma bandeira do outro lado. Esses caras pareciam ter grandes armas. Esses caras estavam em todos os lugares. Outra coisa que eu pude ver, eu pude olhar aqui para dentro. E ali dentro tinha... agora eu sei que é um laptop ou um tipo de computador em um painel. Então esses caras conseguiam entrar aqui e usar esses computadores de bordo para obter informações. Na mesma hora que eu vi isso, eu vi postes de luzes de rua como esses que temos na Califórnia. Nós somos do tipo a moda antiga, onde ainda temos aqueles fios que atravessam os cruzamentos, sem lâmpadas penduradas. Nós temos esses grandes padrões de suporte, e no topo deles eu vi câmeras um pouco brancas, parecendo ovaladas como um cachorro quente, mas como câmeras. No sonho foi me revelado que essas câmeras sabiam a localização de todos os veículos. Agora, o sistema dessa polícia era quase que pacífico. Eles não eram rudes, eles não eram mal com as pessoas que eram desagradáveis. Eu não vi nenhum saqueador ou alguém levar um tiro ou algo assim. Eles pareciam ser pacíficos, estavam parados em cada esquina. Uma coisa estava acontecendo é que você não poderia atravessar os estados sem documentos. Você tinha que ter documentos necessários para sair do estado. Isso foi muito, muito estranho para mim. Esse novo líder começou a aparecer na televisão novamente sem que houvesse resistência na implementação de qualquer uma de suas políticas. Nenhuma. Ninguém se levantou para desafiá-lo. Ninguém na América iniciou uma revolução. Ninguém. Não houve resistência alguma. Havia uma lei marcial pacífica, como eu disse. A polícia militar estava em toda parte e eles sabiam o paradeiro de todos. Eu descobri como eles começaram a saber disso. Eu não entendi isso no começo, mas depois foi revelado a mim. Eu estava me fazendo perguntas e estava processando esse sonho. Como isso poderia acontecer tão rapidamente? Agora, como o tempo progrediu no sonho, foi-me dada a capacidade de perceber dentro das casas que os aparelhos de televisão não só transmitem e transmitiam programas, mas eles também tinham a capacidade de enviar sinais sobre você da sua sala de estar. Ouçam.
Eu pude ver que os aparelhos de televisão estavam assistindo as pessoas em suas casas, monitorando os movimentos e monitorando suas conversas. Foi-me mostrado no sonho que a televisão não precisava estar ligada, apenas estar plugada. A televisão continuamente, ou quase que diariamente, explicava que se nós nos aliássemos à nova ordem, que estaríamos salvos para todos os problemas da vida. Isso foi o que o homem disse quase todas as vezes que ele apareceu. A nova ordem dizia ter resposta para todos os problemas e liderança necessária para trazer mudanças, fazendo com que o mundo finalmente se torne um globo com a visionária paz mundial. Isso é o que ouvimos mais e mais, pessoal. Isso foi o que eu ouvi em 1980 quando eu tive esse sonho. Esse som parece soar agora. Todos os dias os jornais bombardeando em sua mente, os programas bombardeando em sua mente. Paz mundial. Unidade global. Todas as propagandas na internet dizem: vamos fazer o mundo mais global, vamos torná-lo um pequeno globo. Vocês sabem que constantemente esses problemas têm sido apresentados para nós. Nessa parte do sonho, meu trabalho com aquele senhor começou a se intensificar. Essa é a única parte do sonho que realmente me deu esperança. Esses cristãos que estavam vindo até aquele senhor e sua equipe, eles estavam explicando como eles tiveram uma relação com Jesus, de como se tornaram frios na fé, de suas quedas e distâncias de uma vida apaixonada por Deus. Agora, em um curto período de tempo, as pessoas vinham até Jesus Cristo em completa rendição. E eu pude ver novamente acima do globo, e o que eu vi foi muito incomum. Eu consegui ver em certas regiões da Terra, onde raios de luz estavam subindo para o alto da atmosfera. É quase parecido com aqueles grandes holofortes com a chama no interior antes de brilharem no céu. Exceto que esses eram muito brilhantes, quase sobrenatural na aparência. Eu não sei se eles não eram, eles pareciam ser. Depois disso eu vi eles disparados em várias direções do globo. Mas foi-me permitido descer nessas regiões e ver o que estava acontecendo. Deixa eu lhe dizer, foi a coisa mais incrível que eu já vi. E é exatamente isso nessa parte da visão que me dá a determinação de continuar o que estou fazendo agora. Eu tenho ministrado a Igreja Morta de Cristo na América por 17 anos. E serei bem honesto com vocês, já estou cansado de fazer isso. É por isso que estou trabalhando na Guatemala em uma missão em um orfanato do qual faço parte. Porque eles estão dispostos a ouvir. Eles estão famintos e sedentos. Os americanos acham que sabem tudo. E você sabe, se não fosse por essa parte da visão, eu nunca mais ministraria aqui. Eu já teria me mudado completamente. Mas olha o que aconteceu. Feixes de luz e comecei a ver 12 regiões dos Estados Unidos da América. Por toda a Terra, essas luzes começaram a sair e começaram a brilhar na atmosfera. O que eu vi foi um grande reavivamento atingindo a Terra. Agora o que eu vi não vi nenhum Kim Piras, eu não vi nenhum grande evangelista, eu não vi apóstolo ou personalidade famosa de televisão. Nenhum. Tudo o que eu vi foi o cotidiano dos filhos normais de Deus, ministrando no poder, com a Bíblia descreve sobre Jesus e os discípulos. E isso estava acontecendo em massa. Em todos os lugares isso estava acontecendo. Em todos os lugares, pessoas oravam por pessoas doentes e eles eram curados na hora. Eles olharam pelos cegos e os cegos voltavam a enxergar. Eles oravam pelos mortos, os mortos ressuscitavam. Eles oravam pelos perdidos para se salvarem. Pessoal, posso dizer que eu poderia fazer uma dança no espírito aqui, começar a sacudir e a dançar falando em línguas. Mas deixa eu lhe dizer o que eu vi, porque o que eu vi foi a melhor coisa que eu já testemunhei em toda a minha vida. Nada do que eu vi na Terra se compara com o que eu vi. E esse período de tempo durou cerca de 3 a 4 meses, talvez 6 meses no máximo. Talvez não tanto tempo. Isso foi muito incrível. Regiões eram totalmente uma para Jesus. Agora, por um curto período de tempo, esse derramar durou.
E, literalmente, em algumas regiões havia completa luz, mas perto da porta, como uma cidade, havia completa escuridão. Começou a haver uma agitação incrível no mundo espiritual. Nesse ponto, quando todos esses milagres e coisas começaram a acontecer, essa ordem mundial começou a ficar muito zangada. Porque o que estava acontecendo ia além do seu controle e capacidade de manipulação para impedir que acontecesse. Isso faz com que o diabo fique muito louco. Você sabe que ele fica bravo quando começamos a agir no verdadeiro poder do Deus vivo. É quando ele realmente coloca obstáculo para tentar fazer qualquer coisa que possa parar o trabalho de Deus. E isso estava começando a acontecer. Comecei a ver perseguição em escala sem precedentes. É incrível agora que você já ouviu na igreja as estatísticas que nos últimos 10 anos tem tido mais perseguição em todo o mundo ao corpo de Cristo do que em toda a história da igreja, em um período de 10 anos. Estamos prestes a começar um outro orfanato no Sudão, porque Deus nos deu uma oportunidade de ministrar ao chefe da nação e ao secretário de Estado. Vai nos dar a oportunidade de começar um trabalho cheio do Espírito Santo. Eu sei algumas coisas sobre a África que vocês não sabem. Eu sei porque os preços da gasolina subiram de 20 a 30 centavos. É porque os árabes estão investindo bilhões de dólares na África agora mesmo. Porque eles não querem que a África se torne um continente cristão. Então eles estão pagando para que as pessoas se tornem islã, de 300 a 1.000 dólares americanos por mês. Sabe, quando você nunca teve sequer 5 dólares em toda a sua vida e de repente alguém te envia 300 dólares todos os meses, você mataria o seu vizinho se te pedissem. Sim, você faria. Especialmente se você não tem fé em Cristo. Você faria coisas absurdas. Você pode perguntar, como assim? Como aquele povo que Jesus abençoava todos os dias pôde crucificá-lo? Essas são aquelas pessoas que uma semana antes estavam dizendo Hosana, Hosana, e agora eram os mesmos que o crucificaram. Algumas pessoas estavam discretamente orando por nós para que pudéssemos trabalhar. Nesse ponto, algumas coisas incomuns aconteceram. Esse derramamento de bênção iniciou a perseguição. A perseguição começou realmente a se intensificar. Pessoas foram presas. Vi coisas muito incomuns. Vi várias penitenciárias em todos os estados dos Estados Unidos, especialmente concentrada na Califórnia. No sonho, vi muitas prisões estaduais. Em 1983, o Espírito Santo falou comigo que ele estava permitindo Satanás construir prisões no estado da Califórnia que se tornariam centros de detenções para os cristãos. Uau! Quanta coisa, irmãos! Quanta coisa! E hoje vocês perceberam que o vídeo ficou um pouquinho mais longo e a duração total desse vídeo, desse irmão, tem 2h30. E eu vou tentar compactar o máximo possível porque não dá tempo. Nós estamos no período de festa de fim de ano, mas eu quero saber se vocês prestaram atenção em tudo. Que bom que vocês prestaram atenção. Nós vamos conversar agora sobre tudo que foi apresentado aqui, ok? Eu quero lembrar vocês do primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Nós fizemos uma junção de alguns sonhos que Deus havia me dado e o sonho do Ken Pire. E lembrando a vocês que esse sonho dele teve no ano de 1980, tá bom? Quando ele sonhou, como foi apresentado aqui, ainda não tinha quase nada do que ele falou, irmãos. Em especial laptops, televisões de tela grande, smartphone, não tinha nada disso. Não tinha essas câmeras que nós temos hoje nos prédios. Então eu quero que vocês saibam que foi uma revelação escatológica. Não foi uma coisa que já existia. Mas em cima disso, eu quero falar com vocês algumas coisas que eu já tinha apresentado nos vídeos anteriores e que Deus tinha me dado em revelação. Por exemplo, no vídeo anterior, quando eu mostrei, quem não assistiu volta lá, que um anjo que na realidade era uma mulher aparecia para mim e ela disse, quando eu vi um homem na televisão, e era um homem que estava falando para toda a terra através da televisão e ele estava explicando o que tinha acontecido, né? E eu suponho que na realidade o que ele estava falando foi o desaparecimento daquelas pessoas que tinham sido levadas num redemoinho. Quando eu vi aquele homem na televisão, o anjo me disse, né, que agora tudo iria começar.
e que nós deveríamos estar numa reunião às 3 horas da tarde, que ia nos ser dado a função que nós iríamos desempenhar a partir daquele momento aqui na Terra. Lembra disso? O que aconteceu com o Ken Peter quando todas essas pessoas, esses mortos, sumiram? Lembra? Que ele não viu ninguém subir, ele não viu ninguém ter corpo glorificado, ele não viu nada, nenhuma mudança. O que aconteceu aproximadamente 2 semanas depois? Um homem apareceu na televisão para explicar a todo mundo, confortar todo mundo, trazer a paz a todo mundo a respeito do que tinha acontecido com o sumiço daquelas pessoas. Irmãos, olha a semelhança. O que eu estou querendo dizer a vocês? Da minha interpretação. Quando a noiva de Cristo for raptada, aí sim o anticristo irá aparecer. E eu, na minha interpretação, agindo com os meus amigos, nós entendemos que o que detém o anticristo a se manifestar é a noiva de Cristo. E mais uma vez, a noiva de Cristo, ela virá de dentro da igreja, de dentro do corpo de Cristo. Não é toda a igreja que é noiva de Cristo. E não é toda a igreja que será arrebatada no final da grande tribulação. Quem será arrebatado será o trigo maduro. Vamos continuar falando isso para vocês se lembrarem. Então, voltando aqui ao anticristo, ele diz que esse cara, eu tô cheio de papelzinho aqui, tá, irmãos? Lembrando que eu preciso, senão eu fujo o raciocínio aqui. Esse homem, ele era super carismático e ele falava de uma forma que prendia a atenção das pessoas e fazia com que as pessoas se inclinassem a aceitar tudo aquilo que ele estava propondo. Irmãos, muitas pessoas enviaram fotos para o Ken Pires perguntando se eram aqueles representantes da lei da atualidade. O Ken Pires disse naquele momento que ainda não tinha aparecido. Muitas pessoas têm me perguntado também o que eu acho do Macron. O que eu acho também do Donald Trump. Eu não acho que ele seja um anticristo. Há 3 semanas atrás eu vi como será a terceira guerra mundial. Eu vou trazer essa revelação para vocês depois que eu concluir esse vídeo do Ken Pires. Não quero trazer agora, porque vai misturar tudo e eu gosto que tudo fique na ordem. Eu sou muito organizada em relação a isso, eu não gosto que vocês se confundam com o pensamento de vocês, tá bom? E eu também não quero trazer confusões e nem terror para vocês. Mas Deus me mostrou como será a terceira guerra mundial. E eu vi o Macron. Eu não acredito, pelo que eu vi, a postura do Emmanuel Macron, na revelação que Deus me deu, eu não acredito que o Emmanuel Macron seja o anticristo. Eu tenho uma outra ideia de quem será o anticristo. E vou falar para vocês, esse homem, ele ainda não apareceu, estou sendo sincera a vocês, ele ainda não apareceu no cenário político para que nós pudéssemos identificar. Ele ainda trabalha nos bastidores. Vou falar para você mais ou menos como eu acho que será o anticristo. Aproveitando essa interpretação do Ken Pires. O Ken Pires disse que ele tem a característica dele é quase que perfeita, o rosto dele é quase que esculpido. Ele foi o cara mais bonito que ele já viu. Não estou dizendo que o Emmanuel Macron seja feio, eu não acho que o Emmanuel Macron não tem um nome adequado, mas uma coisa que eu lembro de uma revelação que Deus me deu, e também, mediante essa última revelação que Deus me deu, que foi a respeito da Terceira Guerra Mundial, e eu sei os países, irmão, eu sei todos os países. E eu quero que você tome nota para você ter certeza quando acontecer, que você vai saber que realmente é Deus falando com a gente. Infelizmente isso não vai acontecer no vídeo de hoje, porque eu não quero misturar. Mas eu não acredito que seja Emmanuel Macron, pelo fato de da postura dele nessa visão da Terceira Guerra Mundial, dessa revelação. E porque o Emmanuel Macron é baixo. Ele é um homem baixo. Eu, na minha interpretação, acho que o anticristo é um homem alto. Ele é alto. Ele vai intimidar com a postura dele, não somente de liderança, tudo, mas como postura física. Ele é alto.
O homem auto-intimida o outro. Por mais que a pessoa seja valente, não estou falando baixinho, mas a pessoa sendo de estatura menor que o outro, aí ela se sente um pouco intimidada. E me faz lembrar que Saul, né, quando solicitaram um rei a Deus, porque todas as nações tinham um rei, Saul, ele sobressaía todos os israelitas em altura. Saul sobressaía todos os israelitas em altura. E numa sonho que Deus me deu há um tempo atrás, foi aquele que eu falei sobre um homem que falava, ele mudava todas as leis, ele dizia que se as nações não se adequassem o que estava sendo proposto, que era para encerrar, para fechar o comércio com esse país. Eu lembro muito bem da mão desse homem, do ombro desse homem. O ombro desse homem era largo. A mão desse homem era longa, era grande. Então, se o ombro dele era largo, a mão grande, eu entendo que essa pessoa é alta. Então, eu entendo, na minha concepção, que o anticristo é uma pessoa alta, tá bom? E quanto à questão do rosto bonita, com certeza eu acho também que ele vai ser o oposto de Cristo na beleza, né? Porque Cristo não havia nenhuma formosura, mas o anticristo, ele vai ter total formosura a ponto de impressionar as outras pessoas, a ponto de impressionar todos. E as pessoas acharem de verdade que ele é um Deus, tá bom? E eu acho que perfeição também, a altura também se enquadra na questão de perfeição, principalmente ao homem. Mulher não tem isso, mas homem tem, tá bom? Então, reforçando, eu não acredito que o Emmanuel Macron seja o anticristo. Ele pode ser até um canal para o anticristo, é verdade. Mas não acredito que seja o Emmanuel Macron, eu também não acredito que seja o Donald Trump, também não acredito que seja nenhum desses líderes que estão na atualidade, tá bom, na mídia. Agora, se vocês pararem para analisar, quando o anjo estava conversando comigo, que na realidade era uma mulher, imediatamente eu vi um homem aparecendo na televisão. E ela me disse que agora tudo iria começar, ou seja, a perseguição ia começar. Vocês veem que imediatamente que houve o sumiço daquelas pessoas, o Ken Pires viu 2 semanas depois aquele homem aparecendo quase que imediatamente para dar uma justificativa e confortar o coração de toda a terra sobre o desaparecimento dessas pessoas. E vocês veem que o que esse homem fala para as pessoas na televisão e nos rádios é que aquelas pessoas que sumiram, elas sumiram porque Deus tem algo contra elas, né? A punição de Deus contra elas. E eu, num dos estudos que nós passamos aqui, eu acredito piamente que as pessoas vão acreditar que esse grupo que sumiu, eles eram aversos à vontade de Deus, e é por isso que as pessoas terão asco dos cristãos e ajudarão o governo da ordem mundial a perseguir os cristãos. Então ele vai convencer a mente dessas pessoas, né, de que esse grupo ele é que está trazendo a desgraça para toda a terra, ao ponto de fazer com que essas pessoas, as outras pessoas, o resto da comunidade, entreguem esses cristãos. Tá bom, irmãos? Então foi imediatamente, por isso que eu digo, a noiva, eu entendo que é ela que faz com que o anticristo não se manifeste. Agora deixa eu falar uma outra coisa para vocês. No sonho do rapto da noiva de Cristo, eu ouvi Deus falando que não era ele que estava fazendo a manipulação do tempo, né? E quem estava manipulando o tempo era o homem. E daqui a pouco eu ouvia, né, Deus falando basta. E quando ele falava basta, eu entendia que esse basta era em relação à manipulação do homem. Então o rapto da noiva aconteceu porque Deus falou basta, ele cansou, né? O Senhor cansou de ver o homem manipulando e levando milhares de pessoas à morte, e também acreditar que Deus é uma pessoa ruim e que estava trazendo todas aquela desgraça para aquela comunidade onde apareciam os sinais. Você vê que no sonho acontece a mesma coisa. O Ken Pires via que o tempo era manipulado, né? Mas quando houve aquele grande terremoto, ele diz que essa manipulação já não estava mais sendo feita pelos homens, e sim pela própria terra que saiu do seu eixo. Então, os polos se inverteram. Então, onde era calor se tornou frio, onde era frio se tornou calor. Irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias haveriam
dias tão difíceis, calores tão tamanhos que os homens morderiam a sua língua e amaldiçoariam até os céus, devido a tanta coisa que aconteceria em relação à natureza. Você vê que há uma semelhança também na questão da manipulação do homem na natureza e na questão também de todas as pessoas acharem que isso estava acontecendo mediante a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus, nós sabemos. É o próprio homem manipulando a natureza. E aproveitando, falando de terremoto, lembra que no sonho do mês de outubro, o que eu via? Eu via que tinha tido um grande terremoto, que a ponto de eu ver os helicópteros passando de um lado para o outro, atravessando uma cratera numa estrada que tinha sido aberta pelo terremoto. E essa cratera separou as pessoas de um lado do outro, ao ponto do helicóptero atravessar e resgatar essas pessoas. Irmãos, olha o que esse homem viu, um grande terremoto em muitos lugares, nem equipe de resgate foi enviada lá. Nem equipe de resgate foi enviada devido à quantidade de mortos que ele viu que estava naquela região. Então, nem equipe de resgate eles enviaram para lá. Mas no sonho do mês de outubro, eu vi que tinha tido um grande terremoto a ponto dos aeroportos estarem superlotados e as pessoas estarem desesperadas para saírem daqueles locais. Entendeu? E eu via uma grande fenda que foi aberta pelo tanto terremoto. E eu sei, foi-me dito no sonho que aquele terremoto tinha sido nos Estados Unidos. Mais um motivo, eu nem sabia que tem uma profecia sobre o tom de Big One. E todos americanos e canadenses, eles esperam esse Big One acontecer, que é um dos maiores terremotos de todos os tempos. Irmãos, eu não sei se esse que eu vi no sonho foi o Big One, tá? Eu não vou falar isso porque eu vou estar pecando. Mas que eu vi que tinha acontecido uma grande catástrofe. E eu vi uma estrada aberta, uma fenda imensa nela, e o helicóptero pequenininho passava por cima. Você comparando com a estrada, a fenda, o helicóptero ficou pequenininho, para você ver a largura da fenda, para tentar resgatar as pessoas de um lado para o outro, tá bom? Então, irmãos, Deus está falando. Deus está falando, não é para meter medo, mas Deus está falando, olha, se prepare, tá bom? Agora vamos falar sobre o que o Ken Peters falou quando ele viu no sonho que televisores nas nossas casas estavam nos observando. Eu publiquei um vídeo aqui falando sobre a tecnologia, alguma coisa, a gente vai passar aqui para vocês, e eu falava para vocês que eu desfiz de um iPhone que eu tinha, porque, meu Deus, aonde eu ia, passava um tempinho, eu mandava mensagem dizendo tudo o que eu tinha feito, né, a localização, todos os lugares que eu tinha ido, mesmo o meu localizador estando desligado. Eu, na minha inocência, acabei comprando um outro, achando que era mais reservado, e acabei comprando o celular do Google. Eu comprei o Google Phone. Meu Deus. É pior do que o iPhone, né? E eu descobri isso semanas depois que eu havia comprado, né? É pior do que o iPhone, o Google, né? Porque até se eu abrir ele com a câmera, com o dedo em cima da câmera, ele não destrava, ele não funciona, ou seja, ele tem que identificar o meu rosto, né, para ele ter a funcionalidade dele. É pior do que o iPhone. Mas eu não posso sair jogando todos os celulares no lixo, né? É confiar em Deus. E aí eu falei para vocês, né, que eles já estão nos observando. E aí eu quero trazer uma notícia para vocês procurem na internet, tá bom, irmãos? Que eu não vou botar aqui o link não, porque eu não quero que brequem esses vídeos, porque eu quero mais ensinar vocês, trazer informação. Teve um país aí que as pessoas estavam achando que elas estavam sendo vigiadas dentro das suas casas através dos televisores da Samsung. A Samsung foi processada e eles descobriram que a televisão, né, ela realmente via as pessoas do outro lado e pegava todas as informações daquelas pessoas. E como que essas pessoas descobriram que elas estavam sendo vigiadas? Porque elas conversavam sobre coisas, né, em casa, e dias depois, ou no dia seguinte, tinha uma propaganda oferecendo produtos para ela de tudo aquilo que ela tinha conversado na sala dela, né, ou no quarto, não sei, onde estava localizada a televisão. Então eles acharam muito estranho. Então criou um grupo, né, de contradições, e eles acabaram unindo as suas versões e viram que de fato a televisão, porque todos eles tinham como característica comum a televisão da Samsung na sua casa. E aí eles descobriram que essa televisão estava vigiando as suas vidas.
E aí tiveram que recolher esses televisores da casa desses clientes para que o mal-entendido acabasse. Aí eu te faço uma pergunta, eles podem até ter desativado essas informações, mas será que você confia? Eu não confio. Então, o que acontece? O Ken Pires disse, em 1980 ele teve esse sonho, que os televisores não só estavam trazendo informações para a gente, como os televisores também estavam levando informações nossas para eles. É por isso que eles sabiam o paradeiro de todo mundo e tudo que todo mundo falava, né? Eles sabiam todas as conversas. E eu quero trazer uma outra informação para vocês, que hoje existem alguns aparelhos de música que é do Google, né? São do Google. Você fala, hey Google, por exemplo, turn off the light. Ele vai e desliga a luz. Você pede para ele ligar o rádio, ele liga o rádio. Você pede para ele abaixar o volume do rádio, ele vai abaixar. Tudo por reconhecimento vocal. Isso já existe, tá, irmão? Ele é uma máquina, né? Mas é uma máquina inteligente que se relacionando com vocês. Da mesma coisa tem uma Alicia, né? É uma Alicia? Eu não sei, eu esqueci. E é pior também, esse programa é muito pior do que o Google, né? Porque tudo que você pede, ele vai fazendo. É incrível, irmãos. É incrível. A tecnologia está totalmente avançada e ela está totalmente sendo... hoje nós estamos no período de teste para que quando o anticristo vier usar o poder dele, tudo já esteja pronto para entrar em vigor. Eu não sei se vocês lembram do sonho que eu falei da Dilma. Eu acho que foi... que eu falei para a mamãe tudo que tinha acontecido comigo no aeroporto, no lugar que eu ia lá buscar o meu documento, e eu estava falando com ela no celular, e o soldado me perguntava, o que é que você está falando? Eu sabia que ele tinha ouvido a minha conversa, mas ele queria saber de mim. Eu falei assim, nada, eu estou só falando com a minha mãe no telefone. Então, irmãos, eles já estavam me vigiando no sonho. E quando eu fui buscar esse documento, eu lembro que o cara falou assim, se tudo que você faz no YouTube, na época não tinha nem o canal do YouTube, como é que ele sabia? Aí como é que isso foi me revelado? Então, de alguma certa forma, nós já estamos sendo vigiados. Agora, vendo o vídeo do Ken Pires, eu vejo que realmente as coisas estão batendo, irmãos. Estão batendo. Vocês não precisam ter medo. Uma coisa que não está plugada, como o próprio Ken Pires falou, e é o que eu faço sempre fiz aqui em casa, né? Eu termino de fazer qualquer coisa, eu vou lá e desligo, eu tiro da tomada. Eu sei que onde não tem energia, aquilo não pode funcionar, entendeu? Então eu tiro da tomada porque eu sei que não tem como. E teve uma irmã que me fez uma pergunta, irmã Rejane, você não vai mais falar sobre como a gente se preparar, a questão dos alimentos, a questão, né, de como a gente deve se comportar? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Depois que eu terminar de fazer todos esses vídeos aí que eu tenho no meu coração, eu vou trazer para vocês o que a gente vai precisar ter quando começar a Terceira Guerra Mundial. Não estou nem falando da grande perseguição não, tá, irmãos? Eu estou falando da Terceira Guerra Mundial, que já está às portas. Está às portas. E vai ser de repente. E aí eu vou fazer um vídeo só disso, do que a gente precisa estar preparado. E uma dessas coisas que eu já tenho dito há muito tempo para vocês, já começa a preparar água potável e começa a preparar alimento. Eu estou falando com o pessoal do Brasil, tá bom, irmãos? Eu tive uma revelação, eu acho que foi uma semana depois que o Jair Bolsonaro ganhou as eleições, irmãos. Quando eu tive essa revelação, eu até dei graças a Deus que eu não tive ela antes. Porque, eu não sei, talvez eu ficasse descrente, e eu agradeço muito a Deus. Eu tive uma revelação com chacais. Eu não sei o que vocês entendem de chacais, né? Digita na internet aí chacais e bota foto para vocês saberem o que é chacais. E esses chacais estavam ao redor do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu vou até falar para vocês logo sobre isso, aproveitando o sonho do Ken Pires, tá? E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, pelo que eu vi, o Jair Bolsonaro ele vai ser uma marionete na mão do sistema, tá bom? Ele vai fazer uma besteira, pelo que eu vi no sonho. Eu sei o que é, mas eu não quero dizer agora. Ele vai fazer uma besteira, né? Achando que, na realidade, eu vou dizer mais ou menos o que eu vi. O poder subiu à cabeça do Jair Bolsonaro. Ele se achou muito importante. Não o conheço.
Eu vi uma única vez, porque eu fui na casa de uma amiga. Ele estava entrando com o carro dele, mas não tive contato de nem apertar a mão dele, até porque eu também não sou adepta a essas coisas de ficar apertando a mão, dando beijinho. Eu não sou adepta a isso. Então eu não sei como é ele, eu não sei qual é o temperamento dele, a postura dele. Parece ser uma pessoa muito boa, parece ser uma pessoa maravilhosa, mas eu não o conheço para afirmar tal. Mas no sonho, ele se arrependeu, mas quando ele se arrependeu já era tarde demais. E uma outra pessoa estava com o poder. Mas por uma coisa que ele tinha feito, que depois a gente vai conversar sobre isso, senão já estou saindo aqui do foco do vídeo do Ken Pires. Mas o que eu quero dizer a vocês, irmãos, é que dias muito difíceis estão vindo para o Brasil. Reserve alimentos, reserve água potável. Então, muitas pessoas estão achando que a grande tribulação que os problemas do Brasil vão acontecer durante a grande tribulação. Sim, mas antes disso vai acontecer uma outra coisa no Brasil. Então, quem não estiver preparado, irmãos, vai sofrer. Eu vou fazer um vídeo, na realidade, vou fazer 2 vídeos. Como se preparar para a grande tribulação e como se preparar para a Terceira Guerra Mundial. Eu estou com pouco tempo para fazer vídeos, mas eu prometo para vocês que eu vou trazer esse vídeo para ajudar a vocês. Eu prometo para vocês, tá bom? Enfim, então se você está pensando que o Jair Bolsonaro vai trazer a paz para o Brasil, não estou tracando praga, que isso, longe de mim, até porque eu amo meu país. E é onde eu desejo ser enterrada, se assim Deus for permitir eu morrer. Mas eu estou falando para vocês que, infelizmente, o Jair Bolsonaro está rodeado de chacais. E vão ser esses chacais que vão manipulá-lo. E ele, infelizmente, só vai se dar conta depois que já tiverem passado por cima dele e usado o nome dele para fazer coisas terríveis, atrocidades, tá bom? Mas vamos voltar ao estudo, que é isso que importa, depois a gente fala sobre isso. Então vamos lá, irmãos. Então, o que nós vimos é que nós já estamos sendo vigiados pelas televisões, pelos aparelhos eletrônicos, e tudo está colaborando para que quando o anticristo vier se revelar, tomar o poder, já esteja tudo funcionando conforme deve ser, como deve funcionar. Agora deixa eu falar uma outra coisa para vocês, irmãos. Mais um papelzinho, tá? Vamos falar, eu quero deixar essa parte dos bebês por último, que ela é um pouco polêmica, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Ken Pires, ele viu que havia apenas um único homem em toda aquela confusão toda que tinha paz. E esse homem, ele estava sendo acompanhado por um grupo pequeno de seguidores. Esse homem, ele conseguia ver a necessidade das pessoas e identificar essas pessoas. Ele conseguia identificar as pessoas que estavam necessitadas e, além de identificar essas pessoas, ele conseguia alimentar essas pessoas fisicamente e ainda pregar Jesus para essas pessoas. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Tudo que nós falamos nos estudos, irmãos, e tudo o que nós vimos, que nós apresentamos aqui vocês, através da revelação que Deus me deu, Deus já tinha falado isso através do servo dele, Ken Pires. Irmãos, lembra que eu falei em um dos estudos que a noiva aparecerá para o grupo de pessoas que Jesus quer que ela apareça, assim como Jesus apareceu apenas para os seus seguidores. E Jesus, quando ressuscitou, não apareceu para todo mundo. Ele apareceu para um grupo específico de pessoas que estavam preparadas para receber aquilo. Tanto é que Jesus ficou 40 dias ainda aqui na Terra, né, aparecendo para vários seguidores dele. E preparando essas pessoas para o grande dia que era a tribulação. E volta aos estudos. Quem não assistiu, eu falo, por favor, assista que vocês vão entender. Irmãos, quando eu acordei, quando Deus me deu a revelação do rapto da noiva de Cristo, eu tive a oportunidade de conhecer o Ken Pires pela internet. Foi o primeiro vídeo que Deus me deu. E quando esse homem falou essa parte, meu coração se alegrou. Eu entendo que esse homem que ele viu no sonho é justamente aquele grupo que eu falei para vocês, dos cristãos que são maduros na fé. Você vê que ele não viu 2, ele não viu 3, ele viu uma única pessoa, que era um homem, um senhor,
E aquele homem liderava as outras pessoas para Jesus Cristo. Aquele homem, ele supria a necessidade física, que era de alimentação, e aquele homem, ele fazia as pessoas se aproximarem e conhecerem a Jesus, se arrependerem dos seus pecados. Só que vamos fazer uma observação. Como que eu sei que aquele homem não é a noiva de Cristo e se o trigo maduro que ficou? Porque esse homem, ele olha 2 vezes ao redor do ombro dele e pega um livro pequeno que era uma Bíblia. Ele faz isso e confessa que o que aconteceu, o sumiço daquelas pessoas, que foi que Jesus veio para elas e ele não estava preparado, foi por isso que ele ficou. Então, irmãos, como nós já vimos em todos os nossos estudos, inclusive no vídeo anterior, quem será levado é a noiva que está preparada. Quem ficou é o trigo maduro. Você vê que ele não tinha se desviado do caminho do Senhor. Ele não fala que ele se afastou do caminho do Senhor. Ele diz bem claro que ele não tinha feito a vontade do Senhor. Ou seja, ele estava fazendo na casa do Senhor, mas ele não fez completamente a vontade de Deus. Foi por isso que ele ficou. E você vê que ele é uma pessoa madura. Porque só uma pessoa madura reconhece os seus erros e tenta consertá-los. Ao ponto dele reconhecer e agora ele viu que ele estava errado e estava tentando consertar e ensinar o caminho certo, o caminho da verdade para todas as pessoas que também estavam procurando uma resposta. Então esse homem que ficou, ele é o trigo maduro. Ele pode ter amadurecido naquele período que sumiu, não importa, mas ele é o trigo maduro, irmãos. Agora eu vou te fazer uma pergunta, como esse senhor era o único que parecia ter paz, né? O próprio Ken Peters disse. E como que esse senhor sabia aonde estava o local exato das pessoas que precisavam de ajuda e que eram as pessoas exatas que ele deveria pregar? Mais uma vez, irmãos, eu digo para vocês que esse grupo do trigo maduro será auxiliado pelos 144 mil. E quem trará essas revelações serão os 144 mil. Tá entendendo? Então, eu digo para vocês, assim como Jesus apareceu somente para os seus discípulos, após ele ter ressuscitado, 144 mil vai aparecer somente para essas pessoas que estarão preparadas, e são essas pessoas que difundirão o Evangelho de Cristo, assim como os discípulos difundiram o Evangelho de Cristo. Então, acontece que, o que eu estou querendo dizer para vocês, que quando ele descobre a localização certa das pessoas que estão necessitadas, e você vê que o Ken Peters diz que tudo que ele faz, ele não sabe, mas aparece comida, tem comida, aparece milagres. Lembra que nós tivemos um estudo que nós falamos que quem foi sequestrado, né? Quem foi levado foi Elias, mas Eliseu que ficou teve dose dupla da unção de Elias. Então, o que eu estou falando para vocês é que quando Eliseu atravessa o Rio Jordão, ele está atravessando a grande tribulação, mas com dose dupla da unção de Elias. Esse homem, ele tem dose dupla da unção que Deus deu no primeiro Pentecoste, porque o que acontece? Há um novo reavivamento, raios de luz saem da atmosfera, brilham no céu. E ele diz que a oração que aquelas pessoas fazem ressuscita mortos, cura enfermos. Então, irmãos, eles passam a ter dose dupla da unção que Deus deu à primeira igreja. Então, o segundo Pentecoste é a chuva seródia que cai e que vai encher toda a terra nos últimos dias. E esse homem que estava liderando toda essa campanha, quem vai informar ele da localização dele? Ele nem adivinha nem vai poder usar GPS, porque vai ser rastreado e descoberto em 2 tempos. Quem o informa e quem faz acontecer todas essas provisões é a noiva, que vai estar por um período de tempo aqui na Terra e vai estar ajudando esses milagres a acontecer. Se você observar, o Ken Peters diz que toda essa manifestação de poder, multiplicação de comida, cura, essas coisas acontecem por quanto tempo? Ele disse que no máximo
6 meses. Ele disse que no máximo. Eu acredito que esses milagres da multiplicação dos pães vai acontecer justamente com a ajuda dos 144 mil que nós já falamos aqui, que estarão auxiliando essas pessoas nos últimos dias. São os 144 mil que estarão provendo essas necessidades. Assim, quando Jesus veio à vida, né? Ele proveu, ele fez lá, ele chamou os seus discípulos e fez uma fogueira e comeu peixe e repartiu pães. Jesus comeu, Jesus supriu a necessidade dos discípulos daquele momento. Da mesma forma, os 144 mil estarão suprindo a necessidade das pessoas nesses últimos tempos. E vai ser por pouco tempo, assim como Jesus fez em pouco tempo. Tá bom, irmãos? Então, esse homem, esse senhor, ele tinha paz porque o Espírito Santo ele não sai da terra, porque a igreja estará na terra. E a igreja, o Espírito Santo foi dado como presente à igreja, ainda que a noiva saia. A igreja, o corpo de Cristo estará aqui, irmãos. O Espírito Santo não sai, foi o presente dado por Cristo a nós. Mas o grupo de 144 mil aparecerá para essas pessoas que nós vimos aqui como esse homem. E são essas pessoas que vão liderar as outras pessoas que ainda estão imaturas na fé. Então, na realidade, a noiva de Cristo, que é representada por 144 mil, aparecerão para o trigo maduro, e o trigo maduro é que fará essa proeza, essa disseminação a todos o trigo que ainda está imaturo e que precisam ser amadurecidos. Então, irmãos, quando isso acontece, vocês veem que as pessoas veem mortos ressuscitando, então as pessoas querem esse Deus. As pessoas veem pessoas sendo curadas, então as pessoas querem esse Deus. Então Jesus, a partir do momento que a necessidade dessas pessoas são supridas com comida, é o momento que ele também aproveita para pregar Jesus e as pessoas aceitam a Jesus. Essa é a minha interpretação e foi o que Deus também mostrou ao Ken Pires que irá acontecer. Então, resumindo aqui para vocês, esse homem, esse senhor que ficou, ele é o trigo que se tornou maduro depois, mas ele é que tem contato com os 144 mil que irá auxiliá-lo, não somente ele, mas com vários outros trigos que estarão aqui na terra, trigo maduro, a pregar para os outros trigos imaturos, para ganhar almas, e assim o evangelho de Cristo ser expandido para toda a terra, e haverá um grande avivamento. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A unção de Eliseu foi 2 vezes maior que a unção de Elias. Elias foi levado, Eliseu ficou. Eliseu era um servo de Deus vivo. Ele ficou, mas ele não ficou sozinho, porque ele também, além do Espírito de Deus, ele também tinha unção dobrada de Elias. Então, irmãos, quem não entendeu, por favor, veja os vídeos, os estudos que vocês vão entender, tá? Então, quando falar assim, irmã, então a mulher não vai ser protegida, aqui está a minha explicação para vocês. A mulher é o trigo maduro. O trigo maduro será protegido. Agora, posso falar para vocês que todo trigo maduro não vai passar pela morte? Não posso falar. Irmãos, convenhamos, os mártires são trigo maduro. Mas é um grupo de pessoas da igreja que vão ser mortos como mártires. Mas eles são maduros. Então, você não pode falar, eu vou ser trigo maduro para não morrer. Não sei, você pode ser despertado lá na frente. Não é porque a pessoa é trigo maduro que ela não vai ser mártir, ela pode ser mártir. Não é porque ela não é trigo maduro que ela não pode morrer, ela pode morrer. Só que a mulher, ela foi levada para o deserto, assim como o anjo apareceu para Maria e mandou ela sair com a criança e fugir para o Egito, longe da fúria de Herodes. A mulher será levada para o deserto e lá ela será guardada. Mas eu falo para vocês, muitos morrerão por amor ao evangelho de Cristo como mártires. E mártires são trigo maduros e muito maduros. Irmãos, a coroa do mártir, aproveitando, ela é maior do que a coroa da mulher. Porque a 1 Coríntios 15 diz que cada estrela tem seu brilho. Eu acho que o primeiro brilho é o brilho da noiva. O segundo brilho, para mim, são os brilhos dos mártires, aqueles que morreram por amor ao evangelho de Cristo. E o terceiro brilho que eu acho é o brilho da mulher. Tá bom? Então, é uma interpretação minha, tá, irmãos? Mas todos aqueles que morreram como mártires, até os servos do Senhor lá da igreja primitiva, né? Imagina uma pessoa estar lá no último instante, ter que negar e se enfrentar à morte por amor a um Deus que ela nunca viu visivelmente, mas ela pela fé crê que existe. Imagina a coroa dessa pessoa, entendeu? As almas dessas pessoas que
clamam por justiça lá no trono de Deus em relação às pessoas que o decapitaram, que o mataram. Essa coroa dessas pessoas, irmãos, é uma coroa de tremendo brilho. Preste a sua atenção. Para cada um, Deus tem um propósito. Para cada um, Deus tem um propósito. E todos nós temos que estar preparados. Eu entendo que a mulher, ela será levada, mas uma parte desse trigo, né, do corpo de Cristo, que é o trigo maduro, será realmente perseguidos e mortos. E a gente viu aqui que o Espírito Santo deu revelação de várias penitenciárias sendo feitas, né, construídas para prender cristãos. Ou seja, milhares de cristãos serão mortos, milhares de cristãos serão perseguidos, decapitados, mortos, sabe lá Deus como, mas por amor ao Evangelho. Então, não pense então que a mulher, que quando falar a mulher, irmão, a mulher vai ser levada e não vai sofrer. Cuidado, irmãos. Cuidado com a interpretação que vocês estão tendo, que a gente quer trazer interpretações que acalmam nossos medos, né, nossas aflições. Mas não é isso que Deus prometeu, não. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. Então esteja preparado para ser perseguido e morto por amor ao seu Senhor, se é que você o considera como Senhor. Tá bom? Então a mulher que eu falo, que vai ser protegida, que diz que a mulher foi levada para o deserto, é uma parte do corpo de Cristo, tá bom, irmãos? Mas essa parte do corpo de Cristo que será protegida é justamente a parte do corpo de Cristo que precisa estar vivo para continuar pregando para as outras pessoas, para continuar vivos, para levar outras pessoas à salvação. Mas uma parte do trigo maduro será levado à morte. Tá, agora fazer uma outra observação a vocês, Giscana, aqui. Vou fazer uma observação para vocês. Eu postei um vídeo aqui falando sobre a grande tribulação. Eu não sei se vocês lembram que nesse sonho eu disse que eu via os soldados de preto, né? Os homens que estavam matando aquelas pessoas, eles estavam com uniformes pretos. Vocês repararam que esses homens que pareciam estar trazendo a paz, né? Eles estavam todos vestidos de pretos. A única observação que o Kempire viu foi o boné azul ou capacete azul. E que hoje nós sabemos que quem tem esse chapéu azul, capacete azul, são os soldados de paz da ONU. Então, irmãos, vigiemos. A ONU está em todo mundo e os soldados dela são enviados a todo mundo como missão de paz. E ele disse que esses soldados apareciam com missão de paz a princípio, mas depois vinha a grande rebelião. No sonho do arrebatamento que eu tive, no sonho da grande tribulação que eu tive, eu vi os homens de preto. Não vi ninguém com chapéu azul não, irmãos. Mas eu vi que os uniformes deles eram pretos. Isso eu posso garantir para vocês com certeza. E eles estavam meio que vindo de tipo uma nave. Aqui dali, irmãos, não parece ser avião. Porque ela parava igual a um helicóptero. Ela vinha disfarçada, camuflada nas nuvens. Aqui a nuvem. E aqui embaixo, aqui em cima ficava a nave. E aí ela vinha junto com a nuvem. Então ninguém via a nave, né? Aí daqui a pouco, do nada, ela saía de cima da nuvem, esse transporte. Eu sei que era uma nave porque ela ficava parada, igual um helicóptero. O helicóptero não fica parado? Ela ficava paradinha aqui, e aí as pessoas começavam a gritar, dizendo, né, que ela estava ali. E ela vinha, e quando ela saía de cima das nuvens, ela começava a atirar para baixo, matando todo mundo que estava ali à frente. E eu, na época, eu lembro que eu estava de viagem ao Brasil, eu falei, o que está acontecendo, né? Mas eu, no sonho, lembrei que eu não sabia de onde eu tinha vindo. Assista também esse vídeo para você entender que eu sei que foi a continuação, porque foi justamente alguns dias depois que eu tive o sonho do Rápido da Noiva de Cristo. Então, irmão, só confirmando aqui, para a gente perder tempo, que eu falo bastante, demora a falar. Mas quando eu falo, meu Deus, ninguém me segura. Então, eles tinham a roupa preta igual o Kempire disse que viu. Agora vamos falar de um assunto polêmico que eu pedi para vocês prestarem atenção. Vocês prestarem atenção quando ele falou que as crianças desapareceram? Agora vamos ao assunto polêmico. Irmãos, o Kempire disse que viu todas as crianças de 0 ano, ou seja, de dias, até 2 anos sendo abandonada nas esquinas. Ele disse que ele não viu nenhuma outra criança acima de 2 anos no sonho. Não viu. Ele também não disse se essas crianças sumiram, porque aparentemente não foi isso que ele quis dizer.
Mas por quê? Porque ele mesmo diz que acima de 2 anos essas crianças já têm conhecimento, já fazem coisas estranhas, já tem um tipo de rebelião, que é a malcriação. Mas ele quis dizer que pessoas, criancinhas inocentes, que é recém-nascido, mas recém-nascido, gente, não sabe nem o que está acontecendo da vida. Até 2 anos, essas crianças foram deixadas e largadas em esquinas. Irmãos, vocês observem que uma vez eu trouxe um vídeo falando para vocês que eu tive um entendimento que até 2 anos é considerado um padrão de inocência espiritual. De 2 anos para cima não é considerado mais padrão de inocência. A criança já tem uma certa noção do que ela está fazendo, ela faz birra, ela já tem uma decisão própria de alguma coisa. Nem que ela fala, não quero comer, não come, ela sai jogando para lá, sai jogando brinquedos, sai jogando a comida na cara da mãe, ela tem a malcriação dela. De 2 aninhos para baixo ainda é entendido que a criança não sabe muito o que está fazendo, ela é criança inocente mesmo na questão espiritual. Mas mesmo essas crianças de 2 anos para baixo, elas foram deixadas, irmãos. Mais um motivo que eu quero trazer a vocês. Isso não foi o arrebatamento da igreja, porque eu entendo que crianças de 0 ano a 12 anos de idade, abaixo de 12 anos de idade, que estão sob a tutela dos seus pais, elas serão arrebatadas. E principalmente uma criança de até 2 anos, não tem pecado algum. Então, irmãos, eu estou falando isso que, infelizmente, os filhos dos ímpios, né? Até no arrebatamento eles não serão levados, porque eles precisam da tutela. As crianças precisam da tutela dos seus pais. Então, se os seus pais não forem os servos de Deus, mesmo a criança sendo inocente de 2 anos para baixo, ela ficará. Porque ela está sob a tutela dos seus pais. Se os pais não professam a Cristo, vai ficar. Inclusive o trigo imaturo, que tem os seus bebês, os seus bebês vão ficar porque eles estão sob a sua tutela. Mas o que eu quero dizer a vocês, vamos lá, para não misturar, é que, então, não foi o arrebatamento da igreja que o Ken Pires viu. Ele viu o rapto da noiva de Cristo. E mais uma vez eu digo a vocês que só é maduro, só pode desenvolver uma função quem é maduro na fé e quem já tem total discernimento das coisas que estão acontecendo. Nenhuma criança tem total discernimento das coisas que estão acontecendo. Principalmente crianças de 2 anos para baixo. Sendo filho de trigo maduro, vai ficar, irmãos? Mais uma vez, isso não foi o arrebatamento, foi o rapto da noiva de Cristo, que só foi raptado, só foi levado os maduros na fé e que desempenharão um papel muito importante na grande tribulação. Irmãos, agora eu quero trazer uma polêmica em relação a essas crianças. E eu fiquei muito triste com uma coisa que eu vou falar para vocês. Por favor, eu sei que nesse canal tem várias pessoas que são pastores, são padres, são apóstolos, né? Eu peço que vocês me entendam. Essa semana me enviaram um vídeo, uma versão dessa parte das crianças, e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão lá, assistam. Eu nem vou colocar aqui, irmãos, nem vou colocar, mas eu só vou explanar, porque senão vai tomar muito tempo. Irmãos, o Ken Pires veio com uma nova versão. Depois de anos, ele apareceu num canal super interessante, eu acho que é super interessante, e ele foi entrevistado sobre essas diversas revelações que Deus tem mostrado a ele e que já tem acontecido. Muitas delas aconteceram. Eu posso dizer que 80% das revelações que Deus mostrou que aconteceu, tá? Mas ele veio com uma nova versão em relação ao desaparecimento dessas crianças. Como vocês podem ver no vídeo aí, ele disse que ele não viu nenhuma criança de 2 anos para baixo ser levada e nenhuma delas ficaram com um grupo, porque Deus parece que estava poupando a eles. Porque se eles tivessem responsabilidade com aquelas crianças, como é que eles iam fugir da perseguição? Como é que eles iam se manter? Como é que eles iam pregar o evangelho? Porque o tempo deles ia ser dado para as crianças, certo? Mas ele não sabe o que aconteceu com essas crianças. Ele só sabe dizer que ninguém ficou com aquelas crianças. Eles cuidaram por um momento daquelas crianças, resgataram aquelas crianças, mas nenhuma delas ficaram com esses grupos, tá bom? Preste bem atenção na tradução. Só que Ken Pires trouxe uma outra versão. E ele disse que os homens, aquelas pessoas que tinham sido levadas, arrebatadas, eram os santos de Deus. A igreja de Cristo tinha sido arrebatada e que quem ficou foi as pessoas, os ímpios na fé e que se converteram.
E ele disse que as crianças também foram levadas a Deus. Irmãos, como que o Ken Pires fala uma coisa aqui e depois fala outra coisa depois, anos depois? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não acredito nessa segunda versão do Ken Pires. Desculpa, eu amo Ken Pires. Eu estou muito longe de ser usada por Deus como ele é usado. É uma falsa modéstia não, tá, irmãos? Porque em comparação a tudo aquilo que Deus tem mostrado a ele, que já se cumpriu em relação ao que Deus me mostrou e já se cumpriu, Ken Pires está 300 anos luz da minha frente. Então eu não posso nem me comparar a ele. Mas, irmãos, acontece uma coisa. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Quando eu tive o sonho, a primeira vez que Deus me mostrou a revelação que há 2 grupos na igreja, no corpo dele, a noiva e a igreja, eu tive um sonho, eu tive esse sonho, eu compartilhei com vocês sobre o rapto da noiva de Cristo e sobre o mês de outubro e sobre outros sonhos. Eu compartilhei com algumas pessoas que são da igreja, que são missionários, que são pastores. E uma dessas pessoas disse que eu estava louca, que quem estava me dando o sonho era o diabo. Que eu deveria orar a Deus, porque o diabo também dá sonho às pessoas. Agora, eu não sei como que o diabo pode me dar sonho, mandando eu me preparar, mandando eu me consagrar, me purificar a Deus. Mas tudo bem, né? Ela disse que foi o diabo que mandou eu me consagrar a Deus, me purificar e largar os meus maus caminhos, que eram para onde eu estava indo, e me consertar com Deus. Eu não sabia que o diabo deve ser bom conselho. Mas, irmãos, toda vez que eu contava, e eu abro meu coração para vocês, toda vez que eu contava esse sonho para essas pessoas, porque eu achava que elas eram as pessoas certas para eu narrar, elas debochavam de mim, elas riam de mim. E quando eu chegava, elas simplesmente levantavam e saíam. E eu ficava sozinha. As pessoas já não queriam mais se aproximar de mim. Entendeu? Porque eu estava tendo sonhos e as pessoas estavam achando que eu estava maluca e que eu era uma herege, que eu estava trazendo coisas fora da Bíblia. O que aconteceu comigo? Para eu não ficar mal com essas pessoas, eu comecei a falar assim, não, foi isso mesmo que Deus me mostrou. Foi isso. Eu acho que eu pensei errado. Eu que não soube falar direito, mas foi isso mesmo que Deus me mostrou. Aí essas pessoas começaram a aceitar aquilo que Deus estava me falando. Que eu estava falando para elas. Na realidade, não era mais Deus, já era eu que estava tentando adequar aquilo que Deus me deu, aquilo que elas queriam ouvir. Tá entendendo o que eu tô falando? Um dia Deus falou comigo, literalmente, eu estava em casa, estava sozinha em casa, estava me sentindo mal, porque eu sabia que eu estava acrescentando aquilo que Deus me deu. E Deus falou assim, é por isso que eu tenho dificuldade de encontrar servos que estejam dispostos a sofrer perseguição, a sofrer retaliação e a ser discriminado por amor à minha palavra. As pessoas hoje pregam aquilo que que os outros querem ouvir. Mas não é isso que eu quero falar. Por que você está fazendo isso? Se elas não querem aceitar a verdade, por que você tem que mentir para que elas te aceitem? Se você está mentindo para que elas te aceitem, então você não está sendo o meu porta-voz. Naquela hora eu falei assim, nossa, que isso? Eu sou tão inútil que Deus está procurando alguém para usar e ele achou que eu posso fazer esse papel e eu estou decepcionando a Deus. Naquele momento eu falei assim, sabe uma coisa? Dane-se todo mundo que não quer acreditar. Eu estou falando, vou fazer a minha parte. Se eles não quiserem acreditar, uma hora eles vão acreditar, se for para eles acreditarem. Então, o que aconteceu, irmãos? Vamos voltando que eu acho. O Ken Pires, quando ele teve essa revelação, ele não era cristão. Anos depois, ele teve um ministério, levantaram ele, já que ele era um servo de Deus, que é esse o perigo da igreja. Uma pessoa começa a ter visão, começa a ter profecias realizadas. Então as pessoas falam assim, é um grande servo de Deus, como se quem não tem não fosse servo de Deus. E aí pega essa pessoa que tem visão, que tem revelação e começa a endeusar essa pessoa e começa a encher essa pessoa de cargo. E aí o que acontece? Aí a pessoa se acha na responsabilidade de corresponder àquele cargo. Eu acredito, ele mesmo fala, né? 17 anos depois ele começou a ter um ministério dele, irmão. Que ele é um pregador conhecidíssimo nos Estados Unidos e em algumas partes da África. E agora ele está se tornando conhecido mundialmente devido às pregações, às profecias que ele falou e que foram já concretizadas. Imagine alguém vir buzinar no teu ouvido, mas pastor, que negócio é esse das crianças serem deixadas? Que negócio é esse das crianças não serem arrebatadas? Então não foi arrebatamento. Se vocês averiguarem no Google, o Google mesmo diz que milhares de pessoas, americanos disseram que ele não viu arrebatamento, que não era de Deus as visões que ele estava tendo.
O que ele viu foi qualquer outra coisa que não era um arrebatamento. O que eu entendo é que naquele momento Deus não quis dizer, não quis revelar, porque era muita informação, que há dois grupos, a noiva e a igreja, e que haverá uma separação. Vocês veem que agora, trocentos anos depois, eu posso dizer que 36 anos depois, 36 não, 38 anos depois é que a igreja está começando a descobrir, através das revelações que muita gente, assim como eu, está tendo, que há dois grupos. E que a noiva será arrebatada e a igreja será arrebatada. Mas naquela época era muita informação para um homem, para um único homem trazer. Então eu, na minha interpretação, quem tiver acesso ao Kempire pode levar esse vídeo para ele. Eu falo isso na ousadia do Espírito de Deus. Eu acho que, infelizmente, o Kempire quis dar resposta que essas pessoas queriam ouvir. Eu fico com a primeira versão dele. Ele não viu nenhuma criança ser levada. Por quê? Anos depois ele resolve dizer em um programa de televisão super famoso na América que ele viu as crianças serem levadas. Imagine as suas ovelhas falar, mas pastor, como assim? E você não tem resposta, irmão. Então você procura uma resposta para adequar aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí imagine também a quantidade de pastores que foi até esse homem dizer que ele precisa tomar cuidado com as profecias que ele está levando para a rede nacional. Dizer para ele que quem sabe quem está trazendo essas revelações não é o diabo. Assim como disseram para mim, e eu estava indo lá agradar a turma toda para eu ficar bem na fita. Por isso que eu digo para você, irmãos, não quero saber se você acredita ou não em mim. Eu estou pouco me importando, estou sendo sincera, não se ofenda com isso. Estou falando aquilo que o meu pai, que eu creio que é teu pai, está mandando. Se você não quer acreditar, dobre seu joelho, jejum e lê a Bíblia, ore, peça o sinal dele que ele vai te avisar. Então, quando você olhar agora na internet o Ken Pires falando que viu, que antes ele disse que não viu os mortos subirem. Ele disse apenas que todos eles desapareceram e que ninguém sabia para onde eles estavam indo. Agora ele diz que eles foram levados. Antes ele disse que não viu nenhuma criança ser levada e nenhum corpo ser transformado. Hoje ele está dizendo outra coisa. Hoje ele está dizendo que as crianças foram, que Deus levou as crianças. Como assim? Eu te faço uma pergunta. Se Deus levou as crianças, por que depois, semanas depois, ele viu essas crianças de 2 anos para baixo ser largada na esquina? Em cada esquina. E o grupo que ele viu estava resgatando essas crianças. Como que surge essa versão? Há uma grande contradição. Então, irmãos, eu entendo que essas novas versões do Ken Pires está sendo manipulada pela grande parte eclesiástica que não quer que as pessoas comecem a abrir os olhos e ver, opa, é o que eu falo para você e hoje eu digo para você, hoje dizem para você que toda a igreja será arrebatada. É mentira! E dizem que basta você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e você estará salvo. É mentira. Você não será arrebatado. Salvo é uma coisa. Salvo de quê? Da ira, da morte eterna. Mas para reinar com Cristo, para ganhar galardão, basta aceitar Jesus? Acho que não, né? Nós já vimos nos estudos que não. E se o Ken Pires prega o que ele viu e permanece até hoje, então toda essa ideologia que estão ensinando até hoje para a gente é mentira. Então, a igreja, essa igreja física que a gente está vendo aí, começa a perder adeptos. Então, eu acho que o Ken Pires, infelizmente, eu tô julgando mediante ao novo vídeo dele, irmãos. Ele está querendo agradar aos homens nessa segunda versão dele, para que ele não seja taxado como um profeta que está trazendo mensagem de Satanás. Eu não acredito que esse homem de Deus, porque ele é um homem de Deus, todas essas profecias cumpridas, veio do inferno. Que isso? Desde quando? A Bíblia diz que o diabo veio para enganar as nações. E desde quando ele ia abrir a mente da gente para nos prepararmos? E tudo que o Ken Pires falou até agora se cumpriu. É certo. Essa versão aí, que ele está trazendo é uma segunda versão, que eu não compartilho, eu não aprovo, e eu me recuso a colocar nesse canal aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês olhem lá a nova versão dele, eu vou deixar no link, na descrição desse link, desse canal, para vocês verem o link. E ele fala que essas crianças foram levadas. Não acredito. Não acredito. Acredito na primeira versão dele, que é genuína. Tá bom, irmãos? Eu falo isso mediante ao que eu vivi. Eu quis agradar os homens. E veja o que aconteceu, né? Deus me puxou a orelha e hoje eu não agrado mais os homens. Quem quiser aceitar, bem. Quem não quiser aceitar, bem. Da mesma forma. Irmãos, falamos demais. O vídeo ficou muito longo. Mas eu vou, no próximo vídeo,
A gente vai dar continuidade, né? Ainda nós temos mais alguns vídeos para apresentar. E eu vou tentar cortar o máximo possível, porque está muito longo. Eu vou falar só partes específicas. Que se você quiser ver toda a pregação, você vai depois acompanhar no link que eu vou deixar na descrição do canal, tá bom? Eu peço que vocês tenham paciência. Nós vamos falar ainda muito sobre a grande tribulação, como se preparar, como reservar alimento. E nós vamos falar também sobre as outras revelações que Deus tem me dado, tá bom, irmãos? Eu peço, por favor, que vocês orem por mim. Eu estou passando por uma luta muito grande, uma decepção muito grande que eu tive, mas eu estou aqui firme e forte porque eu confio em Deus, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele não vai me desamparar e as promessas dele na minha vida vão se cumprir, tá bom, irmãos? Mas eu preciso da sua oração. Se você quiser me abençoar de alguma forma, ore por mim, ore por mim. Eu peço que, por favor, você pelo menos tire um minuto para falar meu nome para Deus, tá bom? Um minuto, ore por mim, eu preciso da sua oração. Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe o que eu estou falando. E ore pela família falando de Deus, para que nós possamos continuar de pé, para trazer mensagem viva do Pai para a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida bênção, graça, misericórdia de Deus, e que você também, a partir de hoje, não queira mais agradar os sistemas, mas queira agradar ao Senhor e Salvador da sua vida, chamado Jesus Cristo. Que haja paz na sua casa, que haja felicidade na sua família, e que o Senhor possa revelar cada dia mais na sua vida os mistérios do fim do tempo para você, e que o Espírito de Deus possa te capacitar e possa te fortalecer até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.